Bora lá. Fechamos. Boa noite, então, gente. Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre períodos literários. Estão me ouvindo direitinho? Todo mundo me escutando? Posso? Estamos sim. Opa, então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre períodos literários, certo? O que são esses períodos literários? A aula passada, nós falamos sobre gêneros literários. Então, gêneros, na verdade, resumindo, são grupos de textos que apresentam as mesmas características estéticas. Quando nós falamos em períodos literários, nós falamos, na verdade, em textos que foram agrupados, os períodos literários foram agrupados, na verdade, de acordo com a época em que eles foram produzidos, tá? Então, o período literário, quando nós falamos nisso, né, nós falamos em obras, na verdade, que foram produzidas em determinado contexto histórico, que apresentam, que formaram-se, né, através das mesmas características sociais, econômicas, filosóficas. Então, um período literário, ele tem em comum essas características. Então, quando eu falo, por exemplo, no período do trovadorismo, tudo que foi produzido, né, tudo que eu agrupei ali no período do trovadorismo, é porque esses textos, esses autores, os textos foram produzidos em determinado período que apresentava que apresentou, né, determinados fatos históricos que tinha determinadas características sociais, determinada característica econômica, determinada característica filosófica, correntes filosóficas, correntes artísticas. Então, quando nós falamos em períodos, nós falamos em época, um determinado tempo. E esses períodos literários, então, nós falamos desse tempo em que a gente olha para todas essas características e nós entendemos essa obra dentro desse período, dessa determinada época. Por que, na verdade, escolheu-se, né, uma forma didática de estudar a literatura? Por que, na verdade, escolheu-se esta forma, né, uma delas, de se estudar a literatura? Porque existe uma correspondência muito clara e muito direta entre a obra literária, né? Toda obra, né, gente? Eu falo da literatura porque é óbvio, né? É o nosso tema aqui. Mas toda a arte, né? Ela é influência, ela é reflexo de um tempo. Na verdade, não dá para nós pensarmos, por exemplo, em uma obra isolada, como se ela nascesse do nada, né? Nós temos a obra literária, nós temos um autor, um escritor. Esse autor viveu uma época, ele nasceu numa época, ele cresceu, ele presenciou, assim, ele viveu fatos históricos. A vida dele é uma consequência desses fatos históricos, da política, da economia, como a nossa vida, né? A nossa vida é uma consequência de uma série de fatores, não é verdade? Nós vivemos a estrutura social, nós vivemos uma estrutura política, nós vivemos fatos, né, os fatos históricos. A nossa vida, na verdade, muitas vezes parece um efeito colateral, né, de uma série de determinados aspectos que influenciam. Então, você imagina, nós temos esse autor, esses autores, eles vivem essa época, e aí eles têm uma visão
Eles absorvem esses fatos e eles têm uma visão, de acordo com a essência dele, ele gera, ele produz uma visão de mundo. E é dentro dessa visão de mundo, a partir dessa visão de mundo, que ele vai produzir a obra dele. Então, por isso é tão junto, é tão próximo a questão histórica da questão literária, no nosso caso, né? Também é muito difícil nós entendermos uma obra. Tudo bem até aí, gente? Beleza? Deixa eu colocar deixa eu achar aqui o chat, que se vocês precisarem falar comigo. Bom, e aí o que acontece? Nós temos, olha o chat entrando na frente da tela. Nós temos essa correspondência, né? Muito próxima entre a obra e o contexto histórico. É muito difícil, seria muito raso um estudo literário de uma obra sem compreender o contexto em que ela foi escrita, que ela foi elaborada, tá? É difícil nós entendermos, por exemplo, acho que a maioria de vocês aqui já, eu sei que nem todos são brasileiros, né? Mas assim, acho que alguns de vocês já ouviram falar, por exemplo, da obra Dom Casmurro. Existe uma obra na literatura brasileira que se chama Dom Casmurro de Machado de Assis. Aí quando você vai ler, assim, muito resumido, tá? Porque é maravilhosa, fantástico, nós vamos estudar essa obra. Uma das grandes questões da obra, uma delas, é a dúvida que o protagonista tem sobre a paternidade dele, se o filho é dele ou não. Aí você fala, meu, mas que isso? Era só fazer um teste. Sim, só que essa obra foi escrita em 1890, no século XIX. Então, existem questões que são abordadas que são típicas de determinada época, e é impossível nós entendermos uma obra sem sabermos o que ela representa, na verdade. O tempo que ela representa, ou o que o autor viveu em sentido de tempo para reproduzir na obra dele. Mas quando nós vamos falar, né, sobre esse conceito de períodos literários, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Algumas coisas são importantes aqui. Primeiro, vamos lá. Quando nós falamos em divisão dos períodos, nós falamos numa divisão que se baseia na maioria das produções de uma época. O que isso quer dizer? Que eu posso encontrar obras isoladas, autores isolados que não se enquadram totalmente nas características daquele período? Sim, uma das coisas que se quer dizer é isso. Quando eu faço a divisão, a classificação, quando existe uma classificação das características estéticas como pertencentes a determinado período literário, eu estou levando em conta a maioria da produção da época. Fatos isolados, individuais, produções menores, não são suficientes para que se mude essa classificação em que se enquadra a maioria. Mas nós temos, em alguns momentos de alguns períodos literários, por exemplo, obras que nós percebemos perfeitamente que não se encaixam naquele período. São obras que às vezes marcam uma transição, porque não é assim, né, gente? Olha, agora acabou o romantismo, vamos começar o realismo. Oba, todo mundo vai produzir no realismo. Vamos lá. Olha, não, ó, gente, até dia 5 de agosto foi o simbolismo. No dia 6, produziram para. Não, né? Então, existe um momento de transição, como tudo nessa vida, como para tudo nessa vida. Então, por exemplo, nós estamos lá em plena produção romântica, plá, 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 idealização da mulher, idealização do amor, princípios burgueses, o individualismo, o eu acima de tudo,
o amor é a razão da vida, aquela coisa dramática. De repente, em pleno romantismo, nós temos, por exemplo, uma obra como Memórias de um Sargento de Milícias, que quebra todos os parâmetros até então característicos do romantismo. Na verdade, ele é bem uma transição. Ele marca uma transição entre o romantismo e o realismo, tá? Então, mas então a classificação, tudo que se diz da obra do romantismo, das características estéticas do romantismo, não são válidas porque eu tenho essa obra aqui no meio? Não. O que acontece? Quando eu falo sobre uma divisão de períodos, eu estou me baseando na maioria das produções da época. Certo até aí? Outra coisa importante quando nós formos falar em períodos. Gente, mas eu fico numa guerra com esse chat aqui, fechei, acabou, deu a graça. Para entendermos uma obra literária, é preciso levar em conta que ela é fruto da visão de um tempo, de uma época, de um contexto histórico, e que tudo isso foi visto sob o prisma de um determinado autor, sob o olhar de um determinado autor, né? Então, aqui, eu já havia falado isso para vocês, eis aqui, gostaria que vocês apreciassem esse momento de pura arte gráfica. Esse é o meu gráfico para vocês sobre como esse autor absorve as características da sociedade da época dele, tá? Então, eu tenho o autor e aqui ele recebe todas as impressões da sociedade, todas as características. Por exemplo, como a mulher é vista na sociedade em que ele vive, qual o papel do homem na sociedade em que ele vive, qual o valor dessa religião na sociedade em que ele vive, qual é a política, a economia dessa sociedade, quais os conceitos e preconceitos, enfim, ele absorve, e ele tem uma visão, e essa visão é que ele reflete na obra dele, certo? Muito bom. Aí nós temos uma outra coisa importante para nós levarmos em consideração quando nós falamos em períodos literários. As comparações. Então, o romantismo tem determinadas características e o realismo tem determinadas características, né? Então, algumas considerações nós precisamos fazer. Embora eles se apresentem numa forma cronológica, eles não representam necessariamente a evolução um do outro. Não tem muito a ver, tá? E não representam também que um é melhor que o outro, não significa que um é melhor que o outro. Eles são diferentes, tá? Então, entre os períodos e suas respectivas obras, as comparações são importantes. Então, é muito rico. Quando que eu sei que eu tô dentro da literatura? Quando que eu percebo que eu estou entendendo o que é a literatura? Quando eu consigo, daqui a pouquinho, né? Estabelecer comparações, tá? Quando eu consigo me lembrar de um período, me lembrar do outro período e estabelecer comparações. Essas comparações são ricas, né? Elas enriquecem o conteúdo no estudo literário. Mas quando nós fazemos essa comparação, não significa que isso aqui seja melhor que isso, ou que esse é uma evolução desse. Eles são diferentes, porque eles foram produzidos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, numa sociedade diferente, com uma mensagem talvez diferente, tá? Pode até ser a mesma mensagem, mas dada de um modo diferente.
Então, elas são importantes, essas comparações, mas não como julgamento do que é melhor e do que é pior, certo? E essas comparações são muito ricas. Nós temos vários parâmetros de comparação. Então, vamos pegar aqui, olha, eu posso olhar como a mulher era vista no romantismo. Então, vamos lá. Então, no romantismo, a imagem da mulher era idealizada, ela era sempre bela, vivia em função do amor, era muito delicada. Por quê? Porque esse romantismo foi produzido dentro de uma sociedade burguesa para uma sociedade burguesa, como nós vamos ver. A mulher submissa até então, embora, né, na obra de José de Alencar, por exemplo, elas são submissas, mas elas conseguem fazer tudo o que elas querem, que é a grande sacada dele. É sempre belas, né? Muito frágeis. Vamos lá para o realismo. Como é que é essa mulher? Aí nós já temos a Capitu, que é misteriosa, que ninguém sabe se ela é bonita ou se ela é feia. Nós vemos a Capitu sob o prisma do Bentinho, mas ela é um mistério, né? Já existe uma visão mais profunda sobre as atitudes dela, os possíveis pensamentos. Se eu pego, então, a idealização da mulher, a idealização não, desculpem, a figura da mulher numa obra como o Curtiço, que é lá no naturalismo, a mulher que existe ali, né, que o Aloysio de Azevedo retrata, é um outro tipo de mulher, ela não é nada idealizada, ela é de uma classe popular, tem a Rita Baiana que representa a sensualidade, que é uma mulher, né, que para a comunidade em que ela vive, o cortiço, onde ela vive por causa do charme, da alegria, da risada alta, do samba, da sensualidade que ela transpira. Então, existem. Ah, mas então era melhor a figura da mulher no romantismo, no realismo? Não, são diferentes. Se nós pegarmos o índio na literatura brasileira, na primeira geração do romantismo, ele é caracterizado como herói. Se vocês pegarem a figura do índio na obra Nove Noites, do Bernardo Carvalho, que nós vamos ter uma aula sobre isso, que é gente, maravilhosa, tá? Se vocês pegarem esse índio, o autor, o narrador, protagonista, né, o personagem narrador, não tem nenhuma empatia, nenhuma idealização desse elemento indígena. Acabou. Se a gente pegar lá na primeira geração do modernismo, esse índio vai representar uma outra coisa. Então é isso, tá? Então são coisas diferentes, parâmetros diferentes, mundos diferentes. E muito importante, né, que as divisões dos períodos literários são baseadas em divisões dos períodos históricos. Isso aqui é muito legal, né? Que eu acho que já daria para vocês terem percebido, né? Porque eu estou sendo até repetitiva, mas quando eu coloco isso para vocês, que há uma correspondência, né? Então, exatamente por isso, por essa correspondência, que nós vamos ver essas divisões dos períodos literários baseadas nas divisões dos períodos históricos, certo? Então, período, voltando aqui para vocês, numa definição de período. Quando eu falo em período literário, voltando, desculpe se vocês estavam anotando alguma coisa, tá? Então, um período literário, né, que nós podemos dizer que definir um período literário é agrupar um conjunto de fatos históricos, características sociais, econômicas, filosóficas, artísticas de uma determinada época, juntamente com as características estéticas desse período. Aqui eu preciso fazer uma observação.
Quando eu falo em características estéticas, quando eu falei em características estéticas, vocês entendem o que é esse conceito, o que são essas características estéticas? Alguém gostaria de falar, escrever? É o jeito ele é escrito, não sei. Perfeito, é isso mesmo. Faz parte, sim. Quando eu falo nas características estéticas, no que eu estou falando na verdade? Quem falou comigo? Desculpa, não deu para eu ver porque estava fechadinho aqui. A Luana. Oi, Luana, desculpa que eu fechei aqui na minha tela. Quando a gente fala em características estéticas e a Luana coloca, olha, é o jeito de escrever, é isso mesmo. As características estéticas de uma obra, por exemplo, o vocabulário que o autor usa, o tipo de vocabulário, o tipo de linguagem, se qual a temática principal dessa época, qual a visão religiosa que eles tinham, qual a visão do amor, se eles preferiam retratar a realidade de uma maneira mais objetiva, mais crítica ou de uma maneira subjetiva, se o que estava no centro da obra de determinado período era o coletivo ou o individual. Então, são as características estéticas, tá? Quando eu falo em contexto histórico, que é um outro conceito sobre o qual nós vamos falar muito. Se eu falo em contexto histórico, eu estou falando no conjunto de fatos históricos que aconteciam, que caracterizavam esse período literário, onde, né, através nos quais o período literário se desenvolveu, certo? Então, isso mesmo. Obrigada, Luana. Aí nós vamos falar dos períodos da literatura mesmo, né? Dos períodos da literatura, de cada período aqui, né? Um pouquinho de cada um. Então, para esses períodos literários ou escolas literárias foram divididas entre entre os períodos da história. Então, aqui eu coloquei para vocês, olha, o que nós vamos observar? Que existe sempre, eu chamei de atraso, tá? Mas existe sempre um intervalinho entre o início de um período na Europa e o início do período aqui no Brasil, certo? Esse quadro que eu vou mostrar para vocês, olha, esse quadro foi feito pelo Maciel de Almeida, tá? No blog dele tem um blog muito legalzinho, chama Maciel de Almeida, do Blogspot, tá bom? Então, olha só que interessante aqui. Eu vou fechar esse chat aqui. Qualquer coisa vocês me interrompem, gente, porque eu não consigo ficar com a tela, ele me atrapalha, tá? Então, nós temos aqui uma comparação, na verdade, entre os períodos que aconteceram e a comparação de Portugal e Brasil, né? Porque a nossa referência cultural aí, na literatura, nós somos colônia, né, de Portugal. Então, é a nossa referência aí. Embora as tendências para cada movimento literário não tenha vindo exclusivamente de Portugal. Mas vamos lá. Olha que legal. Quando eu falo, né, na literatura aqui em Portugal, certo? Ele divide em 3 eras: na era medieval, na era clássica e na era romântica moderna, tá? A era medieval, obviamente, é da Idade Média e vai corresponder ao trovadorismo e ao humanismo. E olha, nós não temos esse período. Aqui nós temos o Brasil. O Brasil é dividido em era colonial e era nacional.
Esse conceito aqui para nós é muito importante, tá? Não é importante no sentido assim de, porque os vestibulares pedem, não é isso. É importante nós entendermos. Essa literatura aqui, produzida na era colonial, ela vai pegar a literatura, obviamente, do que foi produzido enquanto nós éramos colônia de Portugal. E aqui eles não consideram uma literatura, os estudiosos não consideram uma literatura tipicamente nacional, tipicamente brasileira. Primeiro, porque nós ainda não tínhamos uma identidade independente nacional, nós ainda éramos colônia, e os textos produzidos, tanto aqui como aqui e aqui também, não eram de brasileiros, eram de portugueses. Viviam aqui no Brasil? Viviam. Por exemplo, aqui nesse texto, nos textos informativos, são coletâneas de textos escritos por portugueses e por jesuítas sobre o Brasil. Então, muitos não têm nem a característica da literatura, né? Alguns sim, de José de Anchieta sim, mas... Então, eles não têm necessariamente essa característica literária, né? Então, eles foram produzidos, não era por brasileiros. Então, por isso essa divisão. Aqui no Barroco, nós temos o expoente do nosso Barroco, né, do Barroco aqui, vai ser Gregório de Matos, Guerra, e o padre Antônio Vieira. Eles viveram no Brasil, moraram no Brasil, né? Mas eles não eram brasileiros, tipicamente. Tá? Inclusive, o padre Antônio Vieira volta para Portugal, volta para a Europa. O Gregório de Matos, se eu não me engano, passou um tempo na Europa. Eles não eram, eles eram portugueses, né? Quando eu chego aqui no arcadismo, existe uma controvérsia. Porque o arcadismo, quem vai produzir aqui na era colonial, tá? Alguns já eram brasileiros, filhos dos portugueses que nasceram aqui, mas o Brasil ainda era Brasil colônia. E é engraçado que nós vamos ver que muitos poetas que participaram aqui desse movimento literário, artístico do arcadismo, na verdade, participaram do movimento de independência, da Inconfidência Mineira, tá? Então, eles estavam participando, eles eram da época da vida acadêmica, enfim, da produção artística, mas eles tiveram uma influência muito grande, eles foram do movimento da nossa Inconfidência, movimento contra a monarquia, né? O movimento pela nossa independência. Então, já existiam princípios nacionais aqui, princípios de nacionalismo. Então, alguns acham que sim, que essa obra deles seria da literatura brasileira. Outros dizem que não, tá? Que continua, que eles estavam na era colonial, então não pertencem à era nacional, digamos assim. Então, olha, nossa literatura primeiro tem essas duas divisões. Olha a diferença. Então, aqui, trovadorismo e humanismo, nós não temos nada. Por quê? Porque aqui, enquanto a Europa vivia a Idade Média, né, na cultura ocidental, a nossa cultura aqui era outra, né? Nós não tínhamos tido contato ainda com o homem europeu. Então, os nativos daqui, na verdade, tinham uma tradição da oralidade, né? Eles passavam os conhecimentos através das lendas indígenas, da oralidade, não havia um registro escrito, muito menos estético, tá? Aqui, em 1500, foi quando nós fomos descobertos, então foi nosso primeiro contato. Então, aqui nós tivemos os textos informativos.
E lá na Europa, eles já estavam entrando na época clássica, então eles estavam vivendo o barroco e o classicismo. O barroco, ó, que Máximo começou aqui em 1580. Olha onde teve início o nosso barroco, 1601, quase 20 anos depois, aliás, 21 anos depois. Tá vendo? Porque, na verdade, nós vivíamos essa influência, né? Acontecia lá, depois vinha para cá. O arcadismo deles, olha, 1756. O nosso arcadismo, até que aqui não demorou muito, foi só em 1768. Por que aqui eles denominam era clássica? Porque no classicismo existe um retorno, né? Depois nós vamos ver dos estudos clássicos, da influência do Renascimento, eles estão vivendo o Renascimento, né? A cultura greco-romana, então eles retomam esses princípios. O arcadismo também é conhecido como neoclassicismo, vai retomar. E o barroco vão coexistir alguns princípios clássicos em confronto com outros, em conflito, desculpem. Então, eles consideram uma era clássica. Aí, olha só, que legal. O romantismo deles começa em 1825. Olha o nosso romantismo, 1836, também 11 anos depois. Aí o deles, 1865, né? Século XIX, segunda metade do século XIX. O nosso realismo, 1881. Tá vendo que bate 10 anos, 20 anos depois, tá? Simbolismo deles, 1890. Aqui começa a diminuir, ó. 1803, o simbolismo, aí nós vamos viver um pré-modernismo que não tem, esse pré-modernismo é bem característico da nossa literatura. Aí entra o modernismo aqui, e o modernismo aqui no Brasil, 7 anos depois, tá? Então, muito legal nós entendermos, olha, então aqui medieval, clássica e moderna, isso aqui, né? E aqui a era colonial e a era nacional. Isso num primeiro momento, quando nós falamos em Portugal e Brasil. Mas, então vamos lá. Aqui eu expliquei para vocês, né? Já falei. Então, a era colonial é a era que nós éramos colônia de Portugal, recebíamos toda essa influência da cultura artística, como eu falei para vocês, o que foi produzido na era colonial não é considerado literatura brasileira, tá? Alguns autores têm a controvérsia que eu falei para vocês. A era nacional não tem como discutir, tá? Porque eles consideram a era nacional depois da independência, ok, os artistas do arcadismo, eles produziram no Brasil colônia. Então, essa questão, se está na era nacional ou na era colonial, isso é importante ficar... Isso aqui não se discute, tá? Eles estão aqui na era colonial, o Brasil ainda era Brasil colônia, certo? Só aqui que não. O que se discute é o idealismo que surge aqui, que já tinha princípios nacionalistas, obviamente, tá? Então, o que caracterizaria uma literatura brasileira, certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer uma associação entre os períodos e alguns pontos importantes que eles viveram para nós percebermos as características, tá? Então, quais são os períodos literários que nós temos? Olha, por que será que, primeiro, colocar aqui para vocês, aqui, olha, o modernismo, né, ele começou em 1915 na Europa, no Brasil em 1922, e aí a gente para no modernismo, porque tudo que foi produzido ali é moderno, tudo que veio dali para frente é caracterizado como modernismo, não é bem assim, tá? Então, vamos começar por aí. O modernismo vai, por exemplo, no Brasil, ele vai até a terceira geração modernista, até a década, os anos de 1960, 70.
Depois tem uma era que eles consideram pós-moderna ou literatura contemporânea. Então, existe, né, uma continuação disso, obviamente. Mas para que haja uma classificação desses períodos, ou para que se dê um nome a uma época, ou para que exista uma caracterização de determinadas obras, uma caracterização estética mesmo, de determinadas obras, e que eu consiga determinar um período e falar, ó, esse período viveu isso, 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 plá, 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 e aqui então ele vai se chamar XYZ, eu preciso entendê-lo como algo findo. Eu preciso entender que aquela característica, que aquele período foi determinado até ali para que o outro iniciasse. E para que se consiga ter esta visão, é preciso que haja um distanciamento temporal. Ninguém vai combinar uma coisa antes de acontecer, né? Então, muitas coisas ainda estão acontecendo e, obviamente, nas décadas seguintes ao que nós vamos estudar do modernismo, muitas coisas mudaram, né? E aí nós temos, então, a caracterização, possivelmente eles serão denominados, eles serão caracterizados, Não. tá? Então, vamos lá. Primeiro período, então, daqui a pouquinho vai cair, tá, gente? Aí a gente dá os nossos 10 minutinhos e nós voltamos. Então, nós temos Não. o primeiro período literário. Se nós formos Não. os nomes... Gente, tem alguém com o microfone aberto. Então, olha, o primeiro período que nós temos é o trovadorismo. Então, quais são os períodos, né? Trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo e pré-modernismo. Isso aqui é bem característico nosso, bem legal. E o modernismo, tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos começar pelo trovadorismo. O trovadorismo se desenvolveu mesmo na Idade Média, tá? O que nós temos aqui, olha o período, gente, de 1189 a 1418, 3 séculos de Idade Média, tá? Então, durante esses 3 séculos aqui, tudo que foi produzido foi chamado de trovadorismo. Caramba, tudo isso, sim, tudo isso, muita coisa aconteceu nessa Idade Média, muita coisa. A gente tem uma ideia, não sei, né? Às vezes a gente tem uma ideia um pouco equivocada da Idade Média, porque nós imaginamos, muitas vezes ela é chamada, determinada como a Idade das Trevas, ela é mesmo, em termos de ciência, né? Da censura ao conhecimento, dos tabus inquestionáveis. Ela é conhecida como a Idade das Trevas, mas muita coisa aconteceu nesse período. Muitas guerras, algumas revoluções, mesmo as pestes fizeram com que algumas coisas acontecessem, tá? Mas, assim, de um modo bem sintético, o que a gente vivia nesse trovadorismo? Economicamente falando, era o período do feudalismo. Religiosamente, nós tínhamos o teocentrismo. Então, Deus era o centro de tudo e os representantes desse Deus da Terra tinham um poder ilimitado, né? No caso, o rei, o clero. O poder